Colegas vereadores, quem nos acompanha também em casa, muito boa tarde. Quero saudar a todos, em especial o meu amigo Bento, lá da Regente Feijó, ele que está sempre ligado na TVL e tem participado bastante do nosso mandato. Saudar todos os companheiros, meu colega advogado. Iniciar minha fala, senhor presidente, dizendo o seguinte: nós tivemos as manifestações de quinta-feira, de domingo, né? Algumas pessoas foram à rua para colocar a sua posição diante desse debate que trava o Congresso Nacional a respeito da proposta apresentada pelo Ministério Público Federal, Estadual, pelos procuradores da República, no que diz respeito a esse combate, né, ao combate à corrupção, o fechamento de portas e a apuração, a liberdade dos promotores de fazer a investigação de acordo com a sua consciência, enfim. Acho que esse é um tema muito importante. Penso que a sociedade deveria debatê-lo com mais profundidade, porque há muitas razões prós e muitas razões contrárias. Essa questão não é tão simples como se lê na imprensa e nem tão complexa como defende o Ministério Público, as razões do Ministério Público. Esse é um país em que ninguém deve estar acima da lei. Ninguém, absolutamente ninguém. Todas as pessoas devem estar no mesmo patamar, o patamar da lei. Se uma pessoa ofende a outra por qualquer instrumento, pela imprensa, pelas redes sociais, pessoalmente, em público, haverá uma ação judicial que permitirá a reparação moral dessa pessoa. E muitas das ações implementadas pelo Ministério Público em todas as suas instâncias, elas cometem injustiças flagrantes e não haverá quem responsabilize essas pessoas. E a Constituição Federal, no artigo 5º, incisos 10 e 15, determina claramente que haverá compensação moral para os ofendidos no extremo direito da lei. Então, separar uma determinada categoria da isenção é ferir frontalmente a Constituição Federal. Eu sei que talvez algumas pessoas farão interpretações até desassociadas daquilo que eu pretendo dizer aqui, mas eu vou repetir. Esse é um tema que carece de debate, E é muito difícil você falar quando não tem quem quer ouvir. É muito difícil. É muito difícil fazer de um tema tão importante quanto esse, que são as 10 medidas contra a corrupção, um debate, quando as pessoas só querem um monólogo, uma só pessoa falando. E o monólogo, ele não contribui em absolutamente nada, mas nada para a melhoria do nosso sistema republicano de governo, que ainda é uma criança. Ainda é uma criança. Nós nascemos num sistema, depois da Constituição de 88, que levou 5 anos para ser compreendida e 10 anos para começar a ser implementada. Então é uma Constituição jovem, uma Constituição que ainda está sendo debatida e construída. Então essas 10 medidas, elas precisam sim ser melhor aprofundadas. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que é um exagero e que precisa ser riscado. Ninguém pode ter o poder absoluto, ninguém. Porque o poder absoluto é do sistema monárquico. E o sistema monárquico acabou em 1889 nesse país. Então acho que a gente tem que debater muito sobre esse tema, e muita gente que está falando e escrevendo não leu sequer uma vírgula do que se está debatendo lá no Congresso Nacional. Então, repito, para que não seja interpretado de forma equivocada, nós precisamos debater o tema, construir a verdade real, e não a verdade que a gente vê nas redes sociais, ou da verdade da imprensa, que muitas vezes a gente não sabe de fato do que está falando. Não há poder absoluto nesse país. Não há.
para nenhuma categoria de pessoa, ou pessoa física, ou pessoa jurídica. Senhores, eu queria mostrar uma foto do evento que a gente teve hoje. Estive hoje com o governador do Estado, na coletiva à imprensa, e estive hoje com o governador do Estado na coletiva à imprensa, junto com o deputado Jean Kuma. Aliás, o deputado Jean Kuma presente em todos os eventos, né, que a gente tem aí, com a presença do governador do Estado, sempre a presença do deputado Jean Kuma. Os demais deputados, eu confesso que a gente vê pouco, mas o Jean é um cara que a gente vê sempre por aí na luta. E estive na presença do governador hoje com a imprensa. O governador fez uma explanação muito clara da nossa realidade. O Estado de Santa Catarina arrecadou no mês de novembro, o deputado vereador Marcos da Rosa, arrecadou em novembro desse ano o mesmo que arrecadou em 2014. Então, nós estamos menos que arrecadou em 2014. Então, a arrecadação do Estado caiu cerca de 17%. O Estado não aumentou impostos, e isso é fato, não houve aumento de impostos, a folha de pagamento está relativamente em dia, e o governo vem cumprindo seus compromissos com a categoria, com os trabalhadores, dentro da lei de responsabilidade fiscal, e peleando no sentido de entregar as obras que a cidade precisa, que as regiões precisam, que o Estado precisa. Então, o governador foi muito claro, e é um governador presente, um governador que sempre foi chamado para Blumenau, esteve presente, colocou à disposição, foi parceiro agora em todas as ações do município, Humberto de Campos, que o governo abriu mão de 10 milhões de impostos na primeira etapa, depois 10 milhões na segunda etapa. O governador tem construído essa ponte entre a Prefeitura de Blumenau e o governo do Estado. Tem sido um governador presente, e hoje, por cerca de 2h30, quem esteve lá pôde acompanhar e pôde presenciar a aflição do governador do Estado com relação às contas públicas, a desgraça que se para sobre o Estado do Rio Grande do Sul, do Estado do Paraná, o Estado do Rio de Janeiro, que Santa Catarina consegue passar largo, e os desafios do serviço público, que a gente sabe que nunca sai ninguém, só entra, né? Só entra a gente, e a folha aumenta, cada vez mais as despesas, cada vez mais acentuadas. Então, eu quero agradecer, em nome do povo de Blumenau, a presença do governador, a presença do deputado Jean Kuma, a presença do secretário de Estado, da imprensa que estiveram lá, do secretário de Segurança, do nosso secretário da SDR, que esteve presente, que estava no evento, fortaleceu o debate. O governador falou sobre segurança pública, o governador falou sobre o presídio, senhor presidente, o governador falou sobre a desativação do nosso presídio regional, o governador falou sobre a SC-108, do anel de contorno de Gaspar, e falou sobre a posição dele com relação a apoiar a presidente Dilma Rousseff, razões que o levaram a apoiar a candidatura da presidente Dilma, enfim. O governador prestou contas do ano, junto à sociedade blumenauense, e prestou muito bem, e vocês me conhecem, sabem que a gente aqui é muito crítico nessas razões. O governador está preocupado com a questão da 470, estou concluindo, senhor presidente, preocupado com as questões da BR-470, preocupado com as questões do nosso helicóptero, agora que está funcionando aqui, o batalhão, reforma, construção do batalhão, o nosso centro de convenções. O governador se mostrou muito conhecedor de toda a realidade, todo o debate que nós travamos aqui, que a sociedade trava. Isso é muito legal, a vereadora Helenice, o vereador Marcos da Rosa, o vereador Beto Tibé, o vereador Zeca Bombeiro, vereadores da bancada do PT. O governador se mostrou muito conhecedor, né? E não tinha apontamento não tinha nada sobre a mesa. O governador tem acompanhado, sabe das nossas necessidades, falou inclusive do centro de convenções, que tem que baixar, diminuir o custo, enfim. Então, fiquei muito feliz, muito obrigado à presença do governador do Estado, pela atenção que tem dado a Blumenau, e às vezes até injustiçado, não é? Muitas vezes injustiçado. A gente viu algumas coisas, lê muita coisa, que certamente deixa a pessoa que trabalha para construir o bem da população triste. Então, muito obrigado, governador do Estado, pela presença que teve hoje aqui em Blumenau e pôde prestar contas com a sociedade. Muito obrigado.